Oi, gente, boa noite. Mais um Dedo de Prosa com meu amigo Alex. É, Vou achar ele aqui. Vamos lá. Aqui. Já mandei o convite para o Alex. Gente, só um segundinho aqui. Deixa eu ver. Senão ele está aqui, eu não acho, né? Olá! Oi, Alex. Tá me escutando bem? Oi, Você tô tá me te escutando vendo. bem? Tô te ouvindo, tô. Só tá congelando a imagem. Oi? Oi? Tá congelando a sua imagem. A sua imagem tá congelada para mim. Não, você tá congelado. Tô congelado. Melhorou. Agora você Melhorou? tá se mexendo. Melhorou, Tô. tá ótimo. Mais ou menos. Você tá me vendo bem? Eu tô te vendo bem, tô te escutando bem. Tá ótimo. O Tonton tá aqui, Você tá morrendo de saudade, então ele não quer ficar com ninguém, só quer ficar Ah, comigo. meu filho, tá difícil aqui com as minhas também. Tá difícil. Agora que elas acalmaram um pouquinho. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. As pessoas devem estar estranhando porque viram a gente o fim de semana inteiro e a gente está aqui agora. Mas a gente chegou hoje. Chegou há pouco tempo. Eu vim dirigindo, excepcionalmente, que o Alex sempre dirige, mas eu dei um É verdade. descansozinho para ele. E, assim, super agradecer ao povo de Minas, porque por onde a gente passou, a gente foi super bem recebido. Energias renovadas, boas energias renovadas, para a gente seguir em fevereiro. Já é fevereiro. Vamos lá, vamos. Tiradentes, São João, Bichinho, eu acho que eu estou esquecendo algum, mas realmente Tem mais, pessoas mas foi muito tudo queridas. maravilhoso. Tudo Pessoas muito maravilhoso. queridas. É o povo dos Gerais, né? Minas É. Gerais. Muito obrigada, Leite. E Obrigado hoje, mesmo. quem que é o nosso dedo de prosa? Então, Bia, eu queria propor, né? Na verdade, eu já tinha te proposto isso na viagem e você falou, vamos lá. Então, eu quero propor aos nossos seguidores, eu vou pedir a você para a gente falar um pouco sobre confinamento e realities. Realities, os mais populares que a gente tem aí. Então, a gente tem o mais recente, que é o BBB 21. Então, as pessoas vão acabar perguntando mais para a gente sobre esses comportamentos mais ligados a isso. Mas é muito importante a gente falar também da Fazenda, que houve bastante coisas assim ligadas a comportamento mental, a essa questão do confinamento. Então, assim, eu queria começar com você, Bia, e eu quero propor a todo mundo que façam suas perguntas e eu vou fazendo a Bia. Todas as coisas que vocês tiverem dúvidas, às vezes de um comportamento de alguém, a gente não conhece todo mundo, mas vamos tentar ajudar vocês aí no que vocês perguntarem para a gente. Bia, você acha que o confinamento ele pode trazer ou aflorar problemas ligados à saúde mental? Claro, porque assim, todo confinamento e os reality shows, seja ele quais forem, e não só no Brasil, no mundo inteiro, o grande objetivo é levar a uma situação totalmente atípica, de convívio forçado, né, entre pessoas que não estão se comunicando com o mundo, fazer como se fosse um micromundo, e ali há um estresse, não tem como. Todos nós ali sofremos um estresse. Por quê? Porque a gente não está no nosso habitat, a gente não está vendo as pessoas que a gente ama, as pessoas com as quais a gente conta todos os dias. A gente está totalmente fora da tal da zona de conforto. Então, assim, é um estresse, não tem dúvida. Ninguém vai para um reality achando que vai tirar férias. Isso não existe. Um reality é uma provação, são várias provas, literalmente, mas principalmente
a tua capacidade de convivência, a tua capacidade de saber lidar com o estresse e a sua capacidade de melhorar como pessoa ou implodir, né? Ou implodir ou explodir. Então, é uma linha muito tênue, porque assim, e é pouco tempo numa convivência tão intensa e forçada que é como se você convivesse com a pessoa em uma semana, é como se você convivesse com a pessoa em 1 ano, 2 anos. Então, não tenho dúvida que aflora tanto coisas desafiantes que você normalmente teria na vida aqui fora, mas em situações mais graves ou mais intensas, como também abre uma grande porta de oportunidade para você se autoconhecer, principalmente quando esse autoconhecimento vem da minha comparação ou da minha convivência com o outro. Porque, por exemplo, eu adoro ter amizades muito diferentes de mim, não em essência, não em valores, mas em comportamento, como lida com as coisas, o tipo de alegria, coisas diferentes, né? Por quê? Porque quando eu estou com alguém igual a mim, a minha possibilidade de evolução é muito pequena. Quando eu estou com alguém muito diferente de mim, até que eu não concorde com determinados valores, eu reafirmo os meus bons valores vendo a outra pessoa e dizendo, definitivamente eu não quero ser assim. Então, a convivência com o diferente reforça aquilo que eu quero para mim, né? De bom, né? Principalmente de bom, ou de ruim, que é o que eu não quero, aquele padrão a seguir. Não necessariamente eu tenho que maltratar alguém por isso ou rejeitar alguém por isso. Mas a diferença constrói a nossa essência, porque eu posso me dizer, isso eu não quero para mim. Então, o reality é um momento que realmente aflora coisas muito ruins que estão ali dentro, como também pode ser um grande desafio para uma renascença, né? Para um novo renascer, para uma coisa melhor, com certeza. Bia, estão perguntando aqui, alguém que não tem gratidão e depois da pessoa ter feito tudo, ter sido acolhida, mas deslizou estão afirmando aqui que tem um rapaz que eles acreditam que tem algum transtorno, alguma dificuldade na parte emocional dele, e que no início ele ajudou, colaborou com todo mundo, acolheu todo mundo, e ele realmente está errado pela atitude que teve. Mas estão falando que você não acha humilhante tirar uma pessoa da mesa? Isso não é uma atitude psicopata? Eu não sei do que se trata. Vamos lá, gente. As pessoas vão ter que me ajudar, assim. Eu não sei o nome, até porque a gente estava viajando. Estão falando que é o Lucas. Lucas. Lucas, tá. Eu acho que eu sei quem é o Lucas. O Lucas, especificamente, eu sei. Eu acho, assim, fazer esse tipo de exclusão, pelo que eu soube, a coisa de não deixar fazer uma refeição com todo mundo, é muito ruim. Não tem nada que justifique isso. Isso é como se fosse um cancelamento, não de rede social, mas um cancelamento de uma convivência, no mínimo, respeitosa. Não precisa ser harmoniosa, mas precisa ser respeitosa. Seja lá o que ele fez, eu acho que ele realmente teve algum comportamento totalmente atípico. Quero crer que esse rapaz tem um comportamento que a gente chama quase como se fosse uma embriaguez patológica. Uma pessoa que provavelmente, se fosse pedida a minha opinião, eu pediria para não beber, porque me parece que fica um comportamento muito fora de um padrão básico. Uma coisa é uma pessoa beber e ficar um pouquinho alegrinha. Outra coisa é a pessoa beber e se transformar numa outra pessoa. Pode acontecer pelo nível de estresse? Sim, mas aí todos ali ingeriram algum nível de álcool e nem por isso viraram uma outra pessoa. Então, assim, não sei exatamente como foi, mas foi um comportamento
muito ruim, não tenha dúvida, desrespeitoso, agressivo, intimidador, muitas coisas muito ruins, mas não acho que isso justifique, porque assim, se ele tivesse infringido regras que o próprio programa põe, que eu não sei dizer quais são, mas certamente os participantes assinaram um contrato no qual eles sabem exatamente quais são as regras. Se ele não foi tirado da casa, ele não infringiu nenhuma regra dentro das regras do programa. Agora, não cabe a nenhum tipo de participante excluir uma pessoa da mesa, né, de uma refeição. Você pode, inclusive, se colocar, tipo assim, olha, Lucas, a gente não gostaria de conversar sobre o ocorrido nessa refeição. Vamos tratar disso depois, você trata pessoalmente, se as pessoas quiserem. Agora, excluir alguém da refeição é muito ruim, até porque eu acho que a mesa da refeição tem uma coisa que lembra a sagrado, Santa né? Ceia. É Eu sagrado, ia é a falar Santa isso. Ceia. É a Santa Ceia. E aí você excluir, né? Jesus não excluiu nem o Judas, né? Que estava ali do lado. Então, assim, eu acho que não sei se foi uma decisão do grupo, não sei se foi uma decisão individual, mas foi muito feio, porque foi feito um julgamento, foi decretada uma sentença e foi executada uma sentença. Eu acho que ninguém deve ser juiz da vida dos outros. Eu acho que o máximo é a gente não querer conversar com a pessoa, explicar o porquê não estou me sentindo bem, me senti extremamente intimidada, ameaçada, e eu vou deixar essa energia passar. Mas a esse ponto, eu acho que está combatendo uma coisa que foi muito ruim, uma coisa também muito ruim, que é uma rejeição ditatorial. Eu acho que é uma rejeição ditatorial. Não estou eximindo do comportamento dele. O comportamento dele não foi um comportamento bacana, não foi um comportamento ético, não foi um comportamento que se espera dentro do mínimo de respeito. Mas fazer isso, acho que não caberia a nenhum dos componentes, nenhum, nem do grupo. Caberia um acordo, uma regra dentro do programa. O programa, eu não acredito que o programa tenha posto que é possível tirar uma pessoa da refeição em comum. Acho pouco provável. Então, assim, a gente tem que avaliar e entender o seguinte: uma semana de programa é muito, muito pouco tempo. Ainda tem muita lenha para queimar. Eu soube que o programa vai até maio, então, assim, é muita coisa. A gente não pode sair o tempo todo julgando imediatamente. Torna a dizer, o comportamento dele foi um comportamento desrespeitoso, agressivo, intimidador. Isso não tem dúvida. Mas cabe ao programa determinar o que esse comportamento causa ali, ou tirar ou não tirar. Mas não cabe a ninguém tirar uma pessoa de uma refeição. Podemos dizer aqui que o Lucas é bipolar? Eu acredito que está muito cedo, né? É difícil a gente poder falar sobre isso. Nem a doutora, eu acho que está pronta só pelo um fato isolado, quer dizer, um fato que gerou muita coisa, mas é um fato isolado para ela poder dizer se ele é bipolar ou não. Estou errado, Bia? Não, tá certo. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Eu fico ali entre duas situações. O JP disse uma coisa fantástica, né, para ele. Você é muito alegre, é muito triste, é muito intimidador, é muito. Ele é um cara do muito, né? Ele tem tintas fortes. Quando ele é muito legal, ele é muito legal. Quando ele resolve ser ruim, ele é muito ruim. Então, assim, eu acho que foi uma instabilidade de humor, não acho que foi uma bipolaridade, porque se fosse bipolaridade, ele não se recuperaria tão rapidamente. Não seria uma conversa simples com uma psicóloga, que o programa tem, que teria resolvido. Não seria o papo do JP com ele que teria resolvido. Bipolaridade é uma coisa muito mais embaixo. Bipolaridade, se ele fosse bipolar e tivesse aberto uma crise que seria maníaca, euforizante, com certeza ele teria que sair do programa. Não poderia, porque a bipolaridade não é essa coisa de eu estou bem, eu estou mal. Não, gente, bipolaridade é
é uma mudança de humor que não se refaz em menos de 15 dias ou 10 dias, usando um tratamento adequado, muito adequado. Não seria assim. Ele não teria dormido, ele não dormiria. E eu vi, pelo pouco que eu vi, que no dia seguinte ele já estava lá conversando com as pessoas. Ele ficou o tempo inteiro ouvindo o papo, que foi muito bacana, do JP, que teve essa postura de querer se afastar, mas foi lá, olha, antes de eu me afastar, PJ. eu quero te dizer PJ, desculpa. Eu quero te dizer que eu senti isso, e não foi legal, e eu estou aqui para te dizer isso. Mas disse com um tom de voz bacana e pediu a ele que não interrompesse na hora de falar. Se ele estivesse num surto maníaco, né, num episódio maníaco, ele jamais conseguiria ficar ouvindo 15 minutos da conversa, sem interromper, sem ter uma reação bastante intempestiva. Então, assim, bipolaridade com certeza não é. Bia, podemos dizer que o reality show é um laboratório humano? Eu diria que pode. Eu acho, assim, eu sempre gosto de dar uma olhada nos realities, porque, assim, é uma maneira da gente observar comportamentos com uma lente de aumento, né? Aquilo que você levaria, sei lá, 2, 3 anos convivendo com uma pessoa para perceber características dela, não necessariamente negativas, e até boas também, no reality show isso acontece em uma semana, isso acontece em 15 dias. Então, assim, é uma grande experiência de comportamento humano, não tenha dúvida. Não sei se um laboratório, porque o laboratório seria muito mais uma questão assim de usar aquilo para alguma coisa. E eu não acho que seja essa a questão. Eu acho que é um programa que desperta extrema curiosidade. O comportamento humano nos desperta muita curiosidade. E eu acho que se as pessoas pudessem ver com esse viés de observar pessoas, e a gente pode pensar que todo mundo é muito diferente, mas existem, em média, 9, 10, 12 no máximo, comportamentos padrões de funcionamento cerebral. E a gente podia aprender muito com isso. Não ficar nessa coisa como se fosse um time de futebol que está enfrentando o outro. Definitivamente as pessoas não são objetos para ficar fazendo coisas ou a gente julgando o tempo todo. Eu acho que é um bom momento da gente observar, aprender sobre a gente, inclusive naquilo que é tão diferente. Porque é isso que eu estou falando. Eu me reafirmo em mim quando eu convivo com o diferente. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Eu acho que o pessoal dentro de um reality custa muito a entender isso. E fica muito tempo naquela coisinha de tá certo, errado, tá certo, errado. Ninguém ali está participando de um jogo jurídico. Não é um julgamento, não vai ter sentença, não vai ter juiz. O jogo é brincar de ser melhor ou melhores. Né? Bia, a gente tem reality shows maravilhosos. Nossa, você na live de sexta-feira, você trouxe, falando lá sobre o caso do Fiuk, sobre a personalidade, o transtorno que o Fiuk tem, inclusive a gente lançou nas redes da gente, fala muito sobre o nosso curso também, mas você falou uma coisa, você trouxe tantas personalidades que passaram pelos realities e que foram tão importantes e que levantaram bandeiras e bandeiras que foram, e a gente tem até hoje como exemplos na sociedade. Isso eu acho bem interessante. Os realities chegaram no Brasil, como no mundo inteiro, chegaram para ficar, porque, de fato, é uma grande oportunidade de observação do comportamento humano, do que eles têm de melhor ou de pior. Mas eu acho, assim, agora as coisas estão muito mais radicais, né? Tipo assim, e eu acho que tem uma coisa, Alex, que eu acho que também está fazendo uma diferença.
É o primeiro reality, depois desse ano inteiro das pessoas confinadas, ainda a gente não está solto pelo mundo, né? Tipo assim, a gente, quando optou viajar, optou para ir em lugar de céu abertíssimo, não enfrentamos nenhum tipo de aglomeração, assim, dentro da mata, porque a gente podia pegar até dengue, né? Por causa de mosquito. Mas as pessoas ainda estão vivendo vidas muito, muito atípicas da convivência com os amigos, com os familiares. E eu acho que esse reality reflete isso, né? As pessoas estão com uma sede de convivência, de falar, de trocar ideias, que estão fazendo isso quase como se fosse uma aula. Sei lá, eu estou achando as pessoas... todo mundo quer falar muito, determinar muito. É como se as pessoas tivessem de abstinência, de convivência real. Porque convivência digital todo mundo está tendo, né? Aumentou muito, né? A convivência com redes sociais, as próprias lives. Isso aumentou muito, mas eu acho que as pessoas ficaram um bom tempo e ainda vão ficar sem essa convivência olho no olho, mão na mão. E eu acho que as pessoas estão ali com uma sede grande, mas não estão sabendo administrar isso. Eu acho que isso também ocorre, porque o outro, o Bia, BBB 20... Oi? Oi? eu vou sair, eu vou sair da pauta, mas está dentro da pauta, e depois eu volto às Vamos lá. perguntas de novo, tá, gente? Porque tem uma pessoa aqui que está nos perguntando quais os efeitos do confinamento a longo prazo, porque estão dizendo que as pessoas nas suas casas no último ano estão vivendo dentro de um confinamento também. O Covid trouxe isso. E quais os efeitos disso quando for aberta a sociedade, realmente puder voltar para a rua? Você acha que pode apresentar efeitos ligados à saúde mental por causa desse confinamento? Eu acho que já estamos apresentando. Eu acho que não vamos apresentar, já estamos apresentando. Eu acho que esse ano ainda vai ser um ano muito difícil. Então, o ano passado, mais esse ano, a gente chega quase ao número mágico de 1 ano e meio, 2 anos, que é o limite que uma pessoa aguenta para não adoecer de alguma coisa. Que pode ser alguma coisa, uma doença autoimune, que pode ser uma infecção de repetição, como pode ser um transtorno mental. Então, assim, a gente disparou o número de depressão, a gente disparou o número de transtorno de ansiedade, pânico, a gente disparou o transtorno obsessivo-compulsivo, até por essa coisa de ficar as pessoas com muito medo de pegar alguma doença, e a gente disparou, infelizmente, o número de suicídio. A longo prazo, eu acho que está todo mundo um pouquinho nesse estresse. As pessoas estão bem estressadas, as pessoas estão bem intolerantes, né? Tudo que a gente quer é conviver com as pessoas. Mas quando a gente tem oportunidade, a gente está querendo debater ideias e nenhuma ideia é maior do que um ser humano. Nenhuma ideia, nenhum posicionamento político, nenhum posicionamento ideológico. A humanidade, ela se revela, o ser humano se revela nesse respeito com o outro, seja o outro quem for. Verdade. Bia, estão pedindo para você falar sobre as pessoas terem o direito de ter a sua expressão. E que parece que tem uma Lumênia, se eu tiver errado, gente, me conserta aqui, que ela... Lumena, que ela, de uma certa forma, ela está oprimindo o direito de expressão das pessoas. Olha, eu acho, assim, pelo pouco que eu vi, não é só ela. Eu estou achando todo mundo muito enfático demais, como se cada um tivesse uma verdade absoluta e que os outros têm que pensar da mesma maneira. E eu acho isso muito ruim. Eu acho ruim para a convivência, eu acho ruim por respeito, porque, assim, que o outro pense diferente de mim, tirando algumas situações, por exemplo, uma coisa de perversidade, algo de maldade, isso não tem história. A gente sabe o que é certo, o que é errado, né? A pedofilia é errado e ponto. Não existe manter uma criança num latão em pé, como a gente viu ontem no Fantástico, é errado e ponto. Isso não tem relativismo. Agora,
do jeito que as pessoas estão fazendo, é como se tivesse um padrão, como se as pessoas não podem se expressar. Eu estou achando muito radical. Eu estou achando assim que as pessoas estão mais preocupadas em moldar o outro para si, né? E numa postura de juiz, numa postura tão radical que eu acho que o reality, os grandes BBBs nos trouxeram coisas opostas. Um dos primeiros BBBs tinha a Leca, que era uma menina que tinha bulimia, né? E falava aquilo abertamente, todo mundo ajudava. A gente teve o próprio Jean, né? Que foi ovacionado abertamente ali, homossexual, e dividia, conversava com as pessoas e transmitia tanta cultura, né? Que não houve preconceito que pudesse fazer frente a uma personalidade tão bacana, né? A própria Grazi era uma menina que, no reality show, ela era tranquila, ela conseguiu ouvir todo mundo. O próprio BBB, que teve o trio de ouro, que para mim vai ser sempre o trio de ouro, que foi a Fanny, que foi a Iris e que foi o alemão, eles tinham as discussões, eles tinham as diferenças e tudo era resolvido. Assim. Eu acho que a coisa mais importante, e o público sabe disso, é a essência, é o valor, é o coração. É isso que as pessoas vão ser julgadas pelo pessoal aqui fora. E não se eles estão dando aula disso ou daquilo. As aulas não precisam ser ditas, elas precisam ser praticadas. Eu posso respeitar profundamente uma pessoa sem falar o discurso exato que ela acha que eu devo falar, porque eu sou eu e ela é ela, né? Bia, aproveitando, estão pedindo que um outro reality que houve bastante coisa, que foi A Fazenda, estão pedindo para você falar sobre a Raíssa. Raíssa ou Thaíssa, que está aqui, passou Raíssa. Já rápido. Raíssa. E que a pessoa está colocando que passou em várias reportagens que ela é de uma personalidade borderline e ela teve um conflito dentro da casa por causa disso. Se você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa personalidade. Na época, até eu fiz uma postagem grande sobre isso. O transtorno de personalidade borderline, como o nome diz, um borderline à beira, né? Como se uma pessoa que tivesse à beira da neurose ou à beira da psicose. É uma fronteira, né? Então, o que acontece? São pessoas, e a Raíssa tinha realmente esse transtorno, tem esse transtorno, porque transtorno de personalidade é uma maneira da pessoa ser. Uma personalidade que tem borderline é uma pessoa que tem muita dificuldade de se relacionar intimamente, são pessoas que têm um pavor tão grande da rejeição que elas, numa intimidade, elas fazem qualquer leitura como se fosse uma coisa contrária a elas, como se elas estivessem sendo alvo de intrigas. Então, assim, você imagina isso numa casa fechada, com várias pessoas convivendo o tempo todo. Ela tinha coisas bem características, a instabilidade de humor, uma hora ela estava bem, outra hora ela estava mal. Ela tinha uma coisa muito de querer agradar, de querer fazer tudo. Quando não conseguia agradar alguém, ou alguém dizia não quero suas desculpas, não quero suas explicações, ela tinha ataques de fúria, realmente. Ela chegou várias vezes a raivosamente, com um nível de raiva muito alto, partir para cima das pessoas. Não chegou à agressão física, até porque era uma regra do programa, e ela não rompeu essa regra. Ela tinha uma hipersensibilidade enorme, mas eu achei uma coisa muito bacana na Raíssa. Assim, ela começou, ela realmente, sobre o estresse do confinamento, isso foi aflorado. Eu acho que teve também um pouco de gente que percebeu que ela tinha essa fragilidade e catucava mais. E eu achei muito bacana porque ela foi, aos poucos, mostrando uma melhora naquele controle. E isso eu acho que a Jojo Todinho foi imbatível. Ela conseguiu acolher. Várias vezes ela se botou na frente da Raíssa, para que a Raíssa não agredisse fisicamente alguém. Ela se mostrou uma amiga e tanto, né? Porque tudo que um border precisa é de alguém que fale a verdade, mas que saiba falar a hora de chega, para, você vai se prejudicar.
E a Jojo Todinho fez isso maestriamente. Eu acho que fez por instinto, eu acho que fez porque é uma personalidade muito forte, ela não deixava de falar, mas a gente viu isso acontecer. A Raíssa era tida como uma pessoa que ia sair rapidamente e ela rendeu no programa, ela soube pegar essa convivência, ela soube ouvir as pessoas que realmente gostavam dela e ela deu uma melhorada absurda. Foi realmente uma superação, foi uma grande superação. Bem, aqui estão falando assim milhões e milhões de coisas e a gente Vai pescando. O que eu posso resumir disso é a Bia fez uma postagem linda e maravilhosa. Você pode repetir, Bia? Que aí eu acho que eu vou resumir a resposta de todos aqui. Estão colocando sobre levantar bandeiras, está um programa com muitas bandeiras e, enfim, gente, eu e a Bia, a gente não está no programa, mas eu acho que, para resumir isso, porque realmente tem 2 grupos aqui que você não consegue ver, Bia, e eu estou vendo. Então, para a gente finalizar um pouco sobre isso, e o nosso Dedo de Prosa tem esse objetivo da gente conversar sobre situações que estão acontecendo no momento, apesar da gente falar do reality, eu vou trazer isso. Então, para finalizar essa parte do reality, Bia, você fez uma postagem falando sobre uma postagem verdinha, que eu não tenho como entrar aqui agora. Você fez esse fim de semana falando do direito que é melhor... Não, eu já lembrei. Eu fiz uma postagem que dizia que qualquer pessoa, em qualquer situação, pode ter lugar de fala, desde que ela tenha respeito, generosidade e empatia pelo outro. Foi algo parecido com isso, que foi um pensamento que eu tive. Bem, gente, eu fecho essa primeira parte, porque daqui a pouco a gente já tem que sair da live, mas tem um assunto muito importante, bem lembrado aqui, foram 5 pessoas que citaram esse assunto, e eu acho que tem muito a ver também com com o nosso senso do Dedo de Prosa, e que a gente pode ajudar vocês. Bia, mudando agora um pouco, sobre o caso do menino que foi encontrado dentro do latão. O que você poderia nos falar sobre isso? Olha, é abominável. É isso que eu estou falando. Uma atitude dessa só pode vir de uma mente psicopática. É uma total indiferença, é uma perversão, é um prazer em ver o outro sofrer. Aí fala, mas ele era bagunceiro. Gente, não existe isso, não se faz isso com passarinho. Assim, botar numa gaiola. Não se faz isso com um animal, não se faz isso com ninguém. Com ninguém. Né? E mesmo que essa criança tivesse errada, mesmo que essa criança dê trabalho, procure ajuda, vamos ver. Mas não tem justificativa isso. Isso não é um... Eu acho que tem uma série de falhas, né? Porque assim, os vizinhos já tinham denunciado várias vezes, chamaram o Conselho Tutelar admitiu que a família é extremamente disfuncional, mas que nada chegava à hipótese de que ele sofria maus tratos, né? Então, assim, esse Conselho Tutelar também falhou. Eu acho que, de alguma maneira, a situação era muito mais grave. Se não fossem esses vizinhos, aí eu torno a dizer, a maioria da humanidade é boa, gente, porque esses vizinhos não se cansaram de chamar ajuda, até que chamou a polícia, e devem ter tentado N vezes. Pelo Estado, pouco que eu pude ver, observar, claro que tampando o rosto da criança, não foi coisa de dias, como o pai falou. Aquilo ali, para chegar no nível daquele, a gente pensa em um mês. A criança estava toda demasiada de ficar em pé naquele lugar. A criança chegou a comer fezes, porque eles botavam restos de casca de banana e lixo para aquela criança comer. Eu não sei o que essa criança fez, mas é injustificável. Essa criança, mesmo que ela tivesse matado alguém, não se justificaria fazer isso. Você imagina o nível de calor que essa criança passou. E aí eu torno a dizer, pessoas que são perversas com crianças, com animais, são
grande possibilidade de ter psicopatia. E está na hora da gente rever esse Código Penal para psicopata, porque assim, esse pai certamente vai ser condenado por alguma coisa, mas assim, vai ficar livre em pouco tempo. Então, assim, como que a gente pode ter um pai, se ele fez isso com o filho, imagine o que ele não faz com qualquer outra pessoa. Até porque aquilo que a gente falou, né, o último Mentes em Pautas foi sobre pais psicopatas. E aí parece que a gente botou o programa no ar no sábado e no domingo a gente sabe dessa notícia. Existem pais e mães psicopatas. E eles não mudam por ser filho ou não. Eles são iguais, eles são incapazes de amar de fato. E eles ficam o tempo todo, o prazer deles está sempre com a perversão, de fazer o outro sofrer, de subjugar. Ali foi um ato de tortura que eu acho que nem num regime ditatorial se faz aquilo com alguém. Muito feio, muito feio. Mas eu acho que está na hora de mudar essas leis. O nosso Código Penal é uma batata frita para comer muito quentinha para um psicopata. Eu quando assisti, né, a reportagem, eu lembrei muito do Mentes Perigosas, quando você fez agora a versão de 10 anos, que a gente trabalhou em cima da pesquisa dos psicopatas em família. E a gente utilizou muitas coisas, casos reais, né, nos Estados Unidos, enfim. E aquilo assim, porque eu confesso para você, Bia, apesar de ter anos, né, eu estou com 15 anos formado, a minha defesa foi toda feita em violência doméstica, abuso sexual infantil. Eu já vi muito caso aqui no Brasil, mas eu confesso que eu nunca tinha visto assim total crueldade. Você, eu acho que, por ser pesquisadora, por lidar mais, eu acho que você já tem mais bagagem, mas eu realmente, assim, eu associei aos casos de lá de fora, porque eu aqui no Rio ainda não tinha visto uma coisa tão cruel, assim, com uma criança. Mas não é... Esquece localização, esquece. Existem psicopatas perversos no mundo inteiro. Quando a gente fala de Noruega, quando a gente fala ali da Europa, no norte da Europa, é porque existe uma história tradicional ali de sótons, e que isso vem desde o tempo do nazismo, de regimes muito ditatoriais, que as casas já eram construídas, já tinham lugares onde se botavam as pessoas torturadas que ninguém ficava sabendo, né? Eu acho que não, eu acho que no Brasil custou-se muito a falar sobre esse assunto. A gente tinha uma coisa meio católica, apostólica, romana, como se a gente não pudesse falar ou aventar que existem pessoas assim. Muitas vezes, quando comecei a falar de psicopatia, as pessoas me olhavam e falavam: você é uma pessoa muito amargurada. Como se eu, ao falar disso, eu estivesse assim, denunciando. Não precisa nada. Eu recebo mães que têm o seu marido abusando sexualmente de filhos, e essas mães muitas vezes não denunciam, porque têm pena dos pais do abusador, do marido, né? Que eles são muito velhinhos, que eles são não sei o quê. Então, assim, a gente ainda tem uma tolerância com o intolerável absurda. Eu espero que as próximas gerações possam ter isso como verdade absoluta. Crueldade não é tolerável. Não me importa de que lado venha, como venha, mas não é tolerável. Jamais, jamais. Bia, tem alguém aqui que está colocando: quando tem empatia e respeito ao próximo, pode ter lugar de fala. Em qualquer situação. Assinado Ana Beatriz Barbosa, alguém está colocando. Quero falar, não sei o nome da pessoa, mas eu achei muito bonito o testemunho dele, porque ele disse que está passando por um momento difícil e se separou agora. E ele, por causa das nossas lives do Dedo de Prosa, ele entrou no nosso canal Mentes em Pauta e tem dado um suporte, um calento para o coração dele e agradeceu. E eu agradeço também de coração de saber que a gente está podendo ajudar essa pessoa aí nesse momento. Bia, vamos lá. Olha, o que eu posso dizer é assim: agradeço, de alguma maneira,
ser veículo dessa tua transformação. Peço que você tenha força, fé e coragem, porque a gente veio aqui para se transformar e ser melhor. Eu te desejo muito boa sorte. Verdade. Bia, você pode falar um pouquinho mais sobre borderline? Não só da Raíssa, mas se você acredita que um borderline dentro de um confinamento ele pode explodir? Claro. O borderline ele é muito mais propício ao estresse desencadear reações mais intensas. Eu não tenho sombra de dúvida. O que é estresse para qualquer pessoa, o borderline pode ter reações muito mais intensas, seja para bom, seja para ruim. Então, assim, a instabilidade de humor de um borderline é muito grande. Eu diria que são 4 características básicas. A instabilidade do humor, são pessoas que mudam rapidamente o estado de humor e voltam rapidamente para o outro estado de humor. Não são bipolares, são instáveis. E geralmente as mudanças de humor são muito rápidas, desencadeadas por coisas relativamente pequenas. Então, são pessoas que têm uma intolerância à frustração enorme. Tem essa dificuldade grande de relacionamento mais íntimo, porque na intimidade essas pessoas começam a cobrar muito mais atenção, muito mais tudo do outro. E isso pode desencadear muita impulsividade para falar, muita impulsividade para reagir a tudo e, principalmente, reagir à suposta rejeição. Porque muitas vezes os borders eles não são rejeitados, mas eles percebem ou imaginam uma rejeição que nem existiu. Por exemplo, uma pessoa olha para você, um dia está mais... olhou de uma maneira que não era típico, com uma carinha mais triste ou fechada, e o border já acha que é com ele o problema. Então, ele já fica deduzindo o que a pessoa está pensando, ela não quer mais saber de mim, não quer me dar atenção. E, na maioria das vezes, a pessoa está com outros problemas, pensando em outra coisa. Então, eles têm uma coisa de fantasiar situações e acabam reagindo ou agindo em relação a essas fantasias. Isso pode criar muitos atritos, né? Border tem cura, Bia? Não, border não tem cura porque border, na realidade, é um tipo de personalidade. Border tem tratamento e o grande desafio do border é se descobrir uma pessoa inteira, porque o border ele é tão inseguro e tão dependente dos outros, ele precisa do outro para saber se ele está bem, se ele não está bem, se ele é amado, se ele não é amado. Então, é como se o termômetro da existência dele estivesse no outro. E quando ele entender, e um dia irá entender, todo border irá entender, que ele é esse parâmetro, não o outro. Então, ele vai deixar de querer que todos os seus vazios, todos os seus problemas, todos os seus desafios sejam solucionados por uma pessoa mágica que vai aparecer. Não irá, porque a magia está dentro dela. Essa impossibilidade que o borderline tem de se ver inteiro é que é a grande ferida do border. Estão pedindo aqui para falar se o narcisista ele tem um traço de psicopatia. Eu diria o contrário, eu diria que todo psicopata é narcisista. Mas existe uma diferença muito típica. O psicopata ele tem em si uma perversão, ele tem um prazer em ver o outro sofrer. O narcisista puro, sem ser como um sintoma dentro do psicopata, ele não é uma pessoa perversa em essência. Ele simplesmente quer que você seja fã dele, quer que você admire, quer que você aplauda, quer que diga como você é incrível, como você é maravilhoso. Ele precisa disso o tempo todo. Mas ele não vai querer ver você destruído, ferrado, porque senão ele perde, inclusive, a plateia dele. Então, assim, a grande diferença que o narcisista pode fazer você se sentir muito mal, mas não porque ele quer ver o seu sofrimento, é simplesmente porque ele quer que você ache que ele é a pessoa mais deslumbrante, maravilhosa do mundo, né? Mas não porque ele goza com o seu sofrimento.
Não, ele pode não ligar para o seu sofrimento, porque você pode estar doente e ele quer que você continue dizendo se a roupa dele é maravilhosa, se a maquiagem dele está ótima, se a roupa dele, se o discurso dele foi fantástico, e você é ali doente. Falta sensibilidade. Mas ele não vai querer ver você sofrendo ou não vai te envenenar para que você sofra. O psicopata fará isso com tranquilidade. Bia, estão perguntando se um esquizofrênico, um psicopata pode ser esquizofrênico. Não. 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 Existe Eu acho. um tipo de psicose que, em geral, por exemplo, um esquizofrênico que mora num lugar de extrema violência, vamos supor, numa comunidade muito, muito violenta, e que vê ali pessoas sendo queimadas no pneu, né, fazer o micro-ondas, onde existe essa banalidade da violência, aí sim alguém pode abrir uma esquizofrenia com toques de maldade, referências de maldade, mas definitivamente um psicopata jamais irá psicotizar, porque a psicose é uma quebra com a realidade, é uma quebra. O esquizofrênico, depois de um tempo, ele vai perdendo a capacidade até de inteligência, porque ele vai ganhando uma. Ele quebra tanto que quebra, inclusive, a sua cognição. Um psicopata, não. Um psicopata não tem nenhuma perda cognitiva, nunca. Ele não tem fragilidade nem sensibilidade para psicotizar. O esquizofrênico, não. Eu tinha um professor que dizia que uma vez a gente atendeu um menino esquizofrênico que falava muito, eu vou matar, eu vou não sei o quê, mas era um discurso totalmente desconectado. E aí eu falei, nossa, mas ele é tão assim. Aí ele falou para mim, Bia, veja de onde ele vem. E ele vinha de uma comunidade na época que era um horror, botava fogo nas pessoas. E ele viu isso muito, porque o tio dele era o cara que fazia isso na época. Isso tem mais de 20, 25 anos. E aí ele falou assim, aprenda o seguinte, isso aí se chama psicose com psicopatoplastia. O que significa isso? Tem uma aparência de psicopatia, mas não é. É porque é uma quebra de realidade dentro de uma realidade tão cruel que ele falava daquela realidade delirantemente, mas ele não exercia nada daquilo. Bia, eu vou finalizando para você dar aí o seu fechamento. Muitas pessoas ainda perguntando sobre comportamentos de algumas pessoas do reality, do BBB, mas fica muito difícil. Eu prometo que mais à frente a gente pode voltar e até conversar um pouco mais. Mas eles pediram para você se você conseguiu assistir um pouquinho da personalidade da Carol Conká na casa. Eu vi um pouquinho. Olha, eu não conhecia a Carol Conká, eu tinha ouvido falar, mas sinceramente não conhecia, não tive nenhum tipo de contato, nem de ver o trabalho. O pouco que eu vi, eu achei um tonzinho arrogante. É a única coisa que eu posso falar, não posso falar mais. Mas eu achei que existem tonzinhos arrogantes também em outras pessoas. Eu achei um pouquinho arrogante, eu diria. Não tem outra palavra. Isso não se caracteriza numa patologia? Não, eu não diria isso. Eu diria que é uma característica que me chamou um pouco a atenção, mas eu vi outras pessoas também com esse tipo de postura. E a coisa mais interessante é que eu estou vendo muito mais arrogância entre as mulheres, e não estou vendo isso entre os homens. Verdade. Estou falando, porque ano passado eu acho que teve um rapaz, não sei, não me lembro, ele era de uma arrogância horrorosa. Muito. Eu também não lembro, mas eu sei do que você está falando. Não sei, alguém vai lembrar aí, gente? Um rapaz no reality show do ano passado, do Big Brother, que era muito arrogante. Ele fazia cada coisa. E uma coisa que eu sinto muita saudade, mas muita, eu não gosto dessa coisa. Aí eu estou falando pessoalmente, tá, gente? Eu não gosto dessa coisa de falar, tipo assim, faça tudo para não ir para o paredão. Não acho. Eu acho que, por exemplo,
a maioria das pessoas muito bacanas que ganharam o BBB foram ao paredão inúmeras vezes, porque tinham uma certa ingenuidade, mas tinham uma verdade. Eu me lembro disso a Fanny vai lembrar disso, do Alemão. O Alemão cansou de ir para o paredão. O último, o Babu, cansou de ir para o paredão e foi muito longe no jogo. Então, eu acho o seguinte, não dá para ir para uma coisa como o Big Brother se você não tiver inteiro. Eu acho que a verdade ainda é a melhor coisa para se ganhar aplausos nessa vida, sabe? Eu acho que quem tiver que chorar, chore, quem tiver que abraçar, abrace, quem tiver que falar suas coisas, fale, mas fale com respeito, fale com jeitinho, porque as pessoas que estão lá são de carne e osso, não são personagens. E isso eu acho assim, eu sinto falta dos grandes BBBs, onde as pessoas até jogavam, mas jogavam sendo o que elas eram. Não eram tão articuladas, tão... a vida não é um jogo de pôquer, não é um jogo de xadrez. A vida é um jogo que vai privilegiar, no fundo, no fim de tudo, a gente vai ser privilegiado por ter evoluído e não por ter traído, falado mal, fofocado. Que as pessoas aproveitem essa oportunidade para serem melhores, porque assim, é uma grande oportunidade. E eu estou vendo poucos, estou vendo muita arrogância, muito discurso, muito juiz, muito cacique para pouco índio. Vamos curtir mais, gente. Vamos jogar e curtir um pouquinho mais e deixar Ser mais isso um pouquinho mais verdadeiro, à ser mais frente. verdadeiro. Queria mandar um super beijo para a Fanny, né? Que eu acabei fazendo uma live com a Fanny. Tenho admiração. A Fanny é uma mulher inteira. Foi inteira no reality. Errou. 2 vezes. Levantou. Fui 2 vezes. Eu gosto de gente de verdade. E é isso que eu estou procurando. Ainda não achei quem é essa gente de verdade nessa edição. Prometo que falarei mais aí. Mas, por enquanto, está tudo muito ainda... não estou sentindo muitas verdades. Estou sentindo muitas... Muitas máscaras vão cair ainda. Vamos ver. Ou não. Bia, eu vou fechando por aqui. Você vai finalizar a live. Eu quero agradecer. Eu fico imensamente aqui, gente, lendo, me emociono. E depois que acaba a live, eu sempre falo com a Bia alguns recados que vocês deixam. E realmente, assim, eu fico muito feliz. Foi o que ela já falou agora há pouco, para o caso da pessoa que passou a assistir a gente e está fazendo bem. Em saber que a gente está no caminho certo. Nós somos verdade, nós somos assim mesmo, desse jeitinho que a gente está aqui para vocês. E que bom que a gente está ajudando. Infelizmente, a gente não pode fazer live todos os dias, porque a gente tem família, tem trabalho, tem os nossos pacientes também, tem os nossos cursos. Então, realmente, a gente não pode. Mas, realmente, eu gostei do que falaram aí. A nossa segunda-feira começa muito melhor depois da live. E eu também posso dizer que a minha segunda-feira e a minha semana vai muito melhor depois desse contato com vocês. Um grande beijo no coração. Eu deixo com a Bia agora. Olha, eu só queria dizer que o Dedo de Prosa nasceu despretensioso. Era um dedo de prosa entre 2 amigos que se respeitam profundamente. Eu e Alex somos muito diferentes, mas temos um para o outro um respeito que faz o amor que nos une ser maior. Porque se a gente fosse igual, é muito fácil a gente gostar do igual. Mas somos diferentes e eu acho que isso é a magia do Dedo de Prosa. A gente poder dividir as nossas verdades com vocês e pedir sempre, sejam vocês inteiros, mesmo que isso seja contrário a tudo que está em volta, porque a gente só muda na verdade. Tá bom? Gente, muito obrigada. Segunda-feira que vem tem mais. A gente vai tentar sempre fazer o Dedo de Prosa às 19h30. Vamos julgar menos, vamos aprender mais, vamos nos conhecer melhor para a gente poder viver melhor. Isso é o grande pedido. Um beijo, fiquem com Deus, ótima semana e até a próxima. Tchau, Alex. Tchau.